a gente viu aí. Então, concurso de Santa Rita do Passa Quatro 2016. O Código de Ética Odontológico regula: alternativa A, direitos e deveres apenas dos cirurgiões dentistas. B, os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais do técnico auxiliares envolvendo apenas a pessoa física e o âmbito privado, segundo as suas atribuições específicas. C, os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área de odontologia em âmbito público ou privado, com a obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia, segundo suas atribuições específicas. E D, apenas os direitos do cirurgião dentista e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área de odontologia em âmbito público ou privado, segundo suas atribuições específicas. Questão bem simples, né? Não é uma questão difícil, uma questão, se a gente lê alternativa por alternativa, a gente conseguiria eliminar com algumas palavras descritas dentro das alternativas. Eu vou aguardar vocês responderem para a gente depois discutir essa questão. E geralmente as questões de código de ética odontológica também tem essa facilidade. Se você ler com cuidado as alternativas, você acaba conseguindo eliminar uma ou outra alternativa e aí você consegue chegar no gabarito correto. Então essa é outra dica bastante importante, uma leitura cuidadosa. Porque com a leitura cuidadosa a gente consegue ir eliminando alternativas. E isso é uma dica bastante importante que eu já dei na aula de saúde pública, quando a gente fala dessa parte de SUS também. Muitas das bancas, quando você lê com um certo cuidado e você tem um conceito básico do que é Sistema Único de Saúde, você consegue eliminar alternativas. E a mesma coisa, essa mesma dica vale para o Código de Ética Odontológico e isso vai ajudar sobremaneira para você responder as perguntas. Aqui, essa dica é bastante importante, essa leitura cuidadosa. O Mark está fazendo uma pergunta em relação a parcelamento. Infelizmente a plataforma, Mark, ela não permite um parcelamento no boleto, né? A plataforma não permite fazer isso. Quando as pessoas vão fazer o curso presencial, a gente permite fazer um parcelamento, por exemplo, em cheque. Coisa meio antiga, né? Mas é uma possibilidade, quando as pessoas vão fazer o nosso curso presencial, a gente faz isso. Agora, nos cursos online, a gente não consegue fazer o parcelamento porque a plataforma ela não permite esse parcelamento. Tá joia, Mark? Vocês aqui responderam e vocês estão afiados no código de ética. Agora, a gente consegue eliminar, né? Porque quando a gente pensa em código de ética odontológico, não se refere somente a dentista. Dessa forma, a gente já consegue eliminar a alternativa A, porque fala direitos e deveres apenas dos cirurgiões dentistas. Obviamente que não, porque tem os técnicos auxiliares de saúde bucal também estão contemplados no código de ética odontológico. Técnico em prótese também. B, os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos auxiliares, até aqui tá certo, envolvendo apenas, não, claro que não é apenas a pessoa física, tem que, obviamente, envolver a pessoa jurídica também, e a pessoa jurídica é tão importante quando a gente pensa, né, nessa questão legal em relação à nossa profissão, odontologia, qualquer outra profissão, que não é apenas a pessoa física, mas sim, e também não é apenas no âmbito privado. Claro que tem que englobar o âmbito público também. E o âmbito público hoje em dia é gigante. Quando a gente pensa no maior empregador em relação à odontologia, hoje em dia a gente sabe que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Claro que a gente vai subdividir em prefeituras, secretarias estaduais de saúde, tribunais de justiça, mas quando a gente pega o sistema público, ele é o maior empregador, sem dúvida nenhuma. E não pode estar fora do Código de Ética Odontológico. Dessa forma, a alternativa B também está incorreta. E a D, apenas os direitos do cirurgião dentista e pessoas jurídicas, né? Aí ele tirou, né, aquelas pessoas que foram excluídas da B e colocou na D. Em âmbito público e ou privado, segundo suas atribuições específicas, mas não é apenas do cirurgião dentista, também envolve auxiliares e técnicos de saúde bucal, técnicos em prótese, inclusive. Dessa forma, a alternativa C é a alternativa correta. Realmente, essa questão não tem uma grande dificuldade, não era uma das questões mais complicadas. Essa questão realmente não é uma questão complexa, tá? E aí é justamente para também desmistificar essa coisa, né? Código de ética odontológico é complexo. É complexo porque a gente vai deixando de lado, a gente não estuda, a gente não pega ele e destrincha ele e a gente aí a gente começa a ter realmente dificuldade. Isso acontece com todas as matérias que a gente mais tem dificuldade, a gente vai deixando, né? A gente vai deixando ela para estudar por último e quando a gente vai estudar, a gente estuda com já aquela dificuldade porque não sabe como estudar da melhor forma.
Então, ó, o artigo 1º, o que ele fala? O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres, justamente o que estava descrito, né? Os direitos e deveres do cirurgião-dentista, isso é o artigo 1º do Código de Ética Odontológica, né? Então, isso está falando no 1º artigo do Código de Ética Odontológica, que os deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos, saúde bucal e prótese dentária, inclusive, auxiliares de saúde bucal, pessoas jurídicas que exerçam atividade na área da odontologia em âmbito público e ou privado, nos dois âmbitos, com a obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia segundo suas atribuições específicas. Então, tanto o técnico de saúde bucal quanto o auxiliar de saúde bucal, técnico de prótese dentária, todo mundo tem que ter essa inscrição e, obviamente, que a gente está passando num período em que a gente lembra disso, né? A gente tem que pagar o nosso CRO, seja ele de São Paulo, seja de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, como é a Bruna. Então a gente lembra muito dessa questão que não só nós, dentistas, mas os técnicos e auxiliares de saúde bucal, técnicos em prótese, também precisam pagar também o CRO. Claro que um valor bem menor que o nosso também. O artigo 2º, o que ele fala? A odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. Isso aqui já está abordando princípios, inclusive, do SUS, né? Princípios de, se está falando sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, está falando de universalidade. Olha que detalhe importante. E a questão de SUS dentro da parte de odontologia legal, dentro do nosso Código de Ética Odontológica. Eu nunca pensei por esse lado, mas estudando, dando aulas de saúde pública, a gente consegue linkar isso. E olha o artigo 3º, então, como ele é SUS. O objetivo de toda atenção odontológica é a saúde do ser humano. Caberá aos profissionais da odontologia, como integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso, universalidade, um princípio, ao serviço de saúde, integralidade de assistência à saúde, outro princípio do SUS, preservação da autonomia, uma diretriz muito importante, participação da comunidade, outra diretriz importantíssima quando a gente pensa em saúde pública, hierarquização e descentralização, também diretrizes importantes político-administrativos do serviço de saúde. Olha que detalhe importante, quando a gente não lê, né, quando a gente pega o código de ética e lê de maneira assim, só por ler, a gente acaba perdendo detalhes, e esse detalhe aqui é interessante, né? O artigo 3º fala muito dessas coisas de princípios e diretrizes, inclusive da nosso querido SUS, Sistema Único de Saúde. Detalhe importante que sempre passou despercebido para mim. Hoje, quando eu estava lendo o Código de Ética justamente para preparar essa nossa Superclass, eu observei isso e é bastante interessante isso.